E olha só, gente, hoje no nosso quadro aqui da Unimed Costa Oeste, vamos conversar com o médico, né, ortopedista Luiz Penha. Ele vai tirar umas dúvidas pra gente falando sobre ligamentos aí. Se você em casa tem dúvidas também, já pode mandar sua pergunta pra gente através do nosso WhatsApp, que é o 459-925-4747. Boa tarde, Luiz. Tudo bom? Seja bem-vindo novamente aqui no nosso Ver Mais, falar de um assunto aí que é o ligamento rompido no joelho. E esses aí são os jogadores, não é os treinadores, o atleta de final de semana que costuma fazer isso, né, doutor? Isso é bastante comum aí com o pessoal do futebol, assim, a gente vê com alguma frequência, né? Acho que dentre as lesões que a gente tem do futebol, do atleta amador, do pessoal do futebol aí do final de semana, é o mais comum aí de acontecer. Doutor, mas o que seria então esse ligamento rompido no joelho? Então, o joelho ele é composto por vários ligamentos, né? Quando a gente está pensando assim no ligamento, o mais comum que a gente tem é o ligamento cruzado anterior, né? Que é o ligamento que está mais relacionado com aquela entorse do jogador do fim de semana, que é o jogador que vira o joelho sozinho, né? Então, o cara que está correndo sozinho, vai girar, vai correr atrás de uma bola e cai. Então, o cruzado anterior é o mais comum da gente lesionar. Existem outros, tá? Então, a gente tem o cruzado posterior, os ligamentos colaterais, todos, mas as lesões completas dele, o rompimento desses são mais raros. A gente faz uma entorse, que é aquele joelhinho inchado do dia seguinte, uma viradinha e tal, beleza, mas a ruptura mesmo mais comum é do ligamento cruzado anterior ali do joelho. Doutor, e assim, quais que são os fatores que podem contribuir para essa ruptura de ligamento no joelho? É de repente aquele descuido ou de repente você não deu aquela aquecida antes ali também? O que acontece? Eu acho que, na verdade, são um conjunto de coisas, né? Então, a gente tem alguns fatores anatômicos nossos que facilitam. Então, o espaço para o ligamento, a gente nasce com um espaço ali. Algumas pessoas têm esse espaço mais curtinho, então a tendência dele pegar no osso mais fácil quando a gente gira o joelho. E aí a gente tem a ajuda que a gente dá para o corpo, que é não aquecer direito, falta de fortalecimento muscular para essas atividades, e as atividades de contato, ela já tem um fator que ajuda, que é o contato. Então, a chance de uma pancada, uma coisa assim. Com relação ao futebol, que é acho que a segunda modalidade que mais rompe o ligamento cruzado é o futebol, os mecanismos de rotação, que a gente chama de mudança de direção, que é quando a gente corre para um lado, para de repente e muda de lado. E então, nesses momentos, a gente costuma travar o pé e girar em cima do joelho. Essa é a hora que a gente arrebenta. Doutor, e assim, quais que seriam os principais sintomas da ruptura de ligamento? Que as pessoas já têm que ficar meio atentas ali também, falam, ixi, acho que agora foi. Então, se num movimento desses de rotação, com o pé geralmente fixo no chão, o pé está preso, a gente gira em cima, ou um trauma direto, quando a gente tem uma ruptura aguda, arrebentou naquele momento, a primeira coisa que acontece é um joelhão, ele fica bem inchado, tá? Por dois fatores, um, porque o ligamento quando rompe ele sangra, então a gente faz um derrame com sangue mesmo. E segundo, que esse sangue ele irrita todo o tecido de dentro do joelho, a membrana sinovial. Então isso faz o que fala da água do joelho é justamente isso, é um derrame mesmo. E dá essa sensação de água no joelho mesmo, que a gente aperta aqui a nossa rótula, parece que ela está boiando. Então ela faz um movimentozinho, tem até um nome, chama de movimento da tecla, ela mexe. E esse seria o principal sinal. Uma vez que já passou alguns dias, uma semana, às vezes o pessoal deixou, não procurou um médico, estava em algum lugar que não teve como ver isso aí, ele vai desinchar, o corpo acaba reabsorvendo aquilo ali e a gente fica com sintoma de frouxidão. O que acontece? Parece que o joelho vai sair do lugar mesmo. A gente vai levantar, por exemplo, da onde eu estou sentado e a tendência, como o ligamento não está segurando, o joelho ele mexe para frente e para trás. Então, esse é o segundo principal sintoma de uma lesão de ligamento. Nesse caso, é a instabilidade, né? No caso, a sensação de estar frouxo mesmo, o joelho. E assim, doutor, como que é feito o diagnóstico da ruptura do ligamento do joelho? Para você ter certeza que é isso, porque às vezes os sintomas podem ser parecidos com uma batida e tal, mas qual que é o diagnóstico certo ali, doutor? O diagnóstico clínico que a gente faz no consultório, principal é essa frouxidão aí. A história ajuda, jogando bola, virou o joelho, tudo. Você já conhece mais ou menos como é que acontece, né? Mas o diagnóstico o diagnóstico diferencial, que a gente chama padrão ouro, é a ressonância magnética, né? É o exame que a gente consegue visualizar o ligamento, a gente consegue ver se ele está na posição dele natural, se ele está caído, se ele está arrebentado completo, ou se às vezes você nem encontra. Dependendo do tempo que tem essa lesão, você já não faz a ressonância e o ligamento não está mais lá. Ele já foi reabsorvido pelo corpo por um tempo de lesão maior, né? E a partir daí, doutor, foi feito o diagnóstico. Como que é realizado o tratamento nesses casos? Bom, no caso do cruzado anterior, que é o principal, é um ligamento que ele não cicatriza.
tá? Assim, todos os ligamentos intraarticulares, eles têm um problema de cicatrização natural do corpo por conta do líquido sinovial. Ele bloqueia muito essa parte de cicatrização natural nossa. Os colaterais são fora da articulação, tem um potencial maior. Por isso, dificilmente a gente opera. No caso do cruzado anterior, não tem jeito. Esse aí é cirúrgico mesmo. Então, na maioria dos casos, acaba indo para a cirurgia mesmo, doutor? Sim, na maioria dos casos, sim. E o pós-operatório ali, doutor, como que é? É complicado? Tem que ter bastante cuidados? Vai poder voltar a jogar aquela bolinha ou eu tenho que se comportar um pouco? Isso aí é a primeira pergunta do pessoal, é isso. Ó. Depois que eu operei, eu vou poder jogar bola de novo? Quanto tempo vai levar? Isso varia muito de uma pessoa para outra, tá? Mas a gente tem uma média. Retorna ao futebol, sim, a cirurgia bem feita, tudo retorna. É preciso bastante cuidado no pós-operatório, porque a gente não pode querer acelerar. A maioria dos pacientes que rompem o ligamento cruzado são mais jovens, né? Então, o pessoal que é mais ativo, futebol, atividade física, também. Academia, então tem uma certa pressa de voltar para essas coisas. Então, mas tem que se respeitar um período. Na média, a gente utiliza, tem alguns testes funcionais, mas uma média para o retorno à atividade física um pouco mais intensa, corrida em linha reta, esteira, alguma coisa assim, uma média de 3 a 5 meses, né? O futebol, que precisa de mudança de direção, mais ou menos de 6 a 9 meses, depende muito da pessoa, tá? Mas assim, uma média, quando o pessoal pergunta, eu falo assim, ó, programa para o ano que vem. Daqui um ano, você programa. Para ter tempo ali, justamente, né? Porque pode voltar antes, né? Mas se você falou, não, 6 meses, vai jogar bola. Ele 6 meses vai querer jogar bola. Doutor, mas e quando o paciente já teve uma ruptura ali no ligamento, no joelho, né? Como devem ser esses hábitos aí da vida para prevenir? Porque pode ocorrer essa ocorrência novamente? Sim, pode acontecer. Assim, o mesmo mecanismo que você fez para romper o ligamento a primeira vez, ele pode gerar uma ruptura do enxerto que você usou para reconstruir, por exemplo, está no lugar do ligamento. Então, a partir daquele momento, a gente fala, o joelho seu está ótimo, pode jogar bola, está reabilitado. Mas aí você agora vai ter que cuidar, porque ele não vai ser exatamente igual ele era antes. Zero. Exato. Então, agora ele é um terceiro joelho. Você tinha o antes de machucar, o quando machucou e o depois da cirurgia. Então, agora a gente precisa de um cuidado com fortalecimento muscular mais importante, trabalhos muito de equilíbrio na academia, a gente pede, quem faz fortalecimento, a gente fala que tem que fazer um trabalho com equilíbrio e coordenação motora, porque isso muda, né, com o pós-operatório. E assim, eu geralmente, nos primeiros anos do futebol, eu peço para usar a joelheirinha no dia do futebol por cuidado meu, porque a gente faz muito, a gente vê muito jogador, e o pessoal fala assim, não, aí eu dei aquela viradinha assim, lembrei do ligamento, aí a joelheira já me previne um possível estiramento. Então, dá uma laceada no enxerto que a gente fez, às vezes não, né? Então, o fortalecimento não está sendo tão intenso. Então, no primeiro ano, segundo ali, eu peço para usar a joelheira no dia de bola. Mas é importante a gente saber também que depende muito do paciente. Como o doutor falou ali, né, que é restrito, né, algumas atividades físicas ali, respeitar esse tempo também para ter uma cirurgia boa, né, doutor? Sim, a gente sempre orienta, assim, seguir o que o fisioterapeuta fala. A fisioterapia é uma parte muito importante desse pós-operatório. Hoje em dia a gente começa com a fisioterapia assim muito precoce, então o paciente sai do hospital, fica 2, 3 dias só sem botar o pé no chão, a gente não imobiliza mais joelho assim de rotina, então com uma semana já estamos fisioterapia ainda com ponto, para poder ganhar esse arco de movimento, não perder tanta massa muscular, né? Porque isso atrapalha mais para frente, quanto mais parado, pior é a recuperação. Mas tem que respeitar o tempo, porque o problema é a gente ver que não está indo muito bem. Então, se está indo muito bem, eu posso fazer. Então, esse período... Esse abuso, né, esse descuido ali. Esse cuidado é que é importante. Doutor, existem maneiras de prevenir essa ruptura no ligamento? Se usasse já essa joelheira antes, ajudaria um pouco também? Ou já não? Então, a joelheira ela atrapalha um pouco. O pessoal que joga e tal, ela tira um pouco da mobilidade. Eu acho que como prevenção, o mais importante é um bom aquecimento antes dos jogos e um fortalecimento muscular, que é para a gente poder se divertir no futebol. Senão ele começa a virar um problema na vida e não uma diversão. Então é importante ter esses cuidados, aí, respeitar essas dicas aí, ó, para não ter problema. Mas se aconteceu, é respeitar também ali o médico, ter esses cuidados todos que logo vai poder voltar. Doutor, gratidão. Obrigado aí pelas dicas de hoje. Venha mais vezes. Como eu falei, se vocês de casa ficaram com mais dúvidas também sobre ortopedia aí, pode mandar sua sugestão aí, ver que assunto que vocês querem aqui, que a gente convida o doutor Luiz Penha novamente. Obrigado.